Bom dia, amados, graça e paz, amém? Estamos estudando a vida dos heróis da fé de Hebreus, que são citados aqui no capítulo 11, e vamos então dar continuidade a partir do versículo de número 8. A palavra diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas, tendo-as visto e saudado, de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. Amém? Nós falamos, irmãos, na semana passada, sobre os primeiros ou mais antigos heróis da fé. Quem estava aqui deve se lembrar que são eles, Abel, Enoque e Noé, os três primeiros heróis da fé citados pelo escritor da carta aos Hebreus. E hoje vamos falar sobre o testemunho daquele que é considerado o pai da fé, Abraão. Pai da fé. E de fato, irmãos, quando nós vemos a história de Abraão, os fatos da vida de Abraão, como ele viveu, crendo no Senhor, em cada situação, em cada circunstância, nós vemos que realmente Abraão foi um dos maiores exemplos de fé que o mundo todo já viu em toda a história da humanidade. Inicialmente, seu nome era Abrão, com um A apenas. E Abrão significa pai das alturas. Depois, conforme Abraão foi caminhando com o Senhor, conforme Abrão foi caminhando com o Senhor, Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. Você percebe a diferença? Primeiro era pai das alturas, o significado de Abrão. Quando Deus muda para Abraão, seu nome passa a significar pai de multidões. Portanto, esse nome está ligado ao propósito que Deus tinha na vida de Abraão. Esse homem viveu, irmãos, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Assim como aqueles primeiros heróis da fé, dos quais nós falamos na semana passada, Abraão também não tinha uma Bíblia, como você tem. E é muito mais fácil, certamente, crer em Deus quando você tem nas suas mãos
a revelação da palavra de Deus pronta. Basta você ler e tudo está escrito, todas as instruções, todos os ensinos, os fundamentos da nossa fé estão todos aqui. Mas isso não existia quando Abraão foi chamado por Deus, 2000 anos antes de Cristo Jesus nascer. Mesmo em um mundo tão diferente do nosso, porque obviamente 4000 anos atrás, tudo era muito diferente de hoje, os costumes da civilização, a vida cotidiana. Mas Abraão era um ser humano como eu e você, com seus anseios, com seus sonhos, com seus projetos de vida pessoal. Ele tinha a sua família, tinha o seu trabalho, tinha a sua terra. Então, o princípio de fé é o mesmo, tanto para nós como para Abraão. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai, que depois também teve o seu nome mudado para Sara. E esse casal não tinha nenhum filho, o que no mundo antigo, você pode imaginar, era algo muito ruim. Era muito mal visto. Uma mulher já idosa, mas que não teve nenhum filho, porque ela era estéril. E observando, irmãos, então a vida de Abraão, eu creio que você já leu essa história lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12. Senão você pode fazer essa semana e compreender melhor aquilo que vamos falar aqui nesta manhã. Mas observando a vida de Abraão, que é um grande exemplo de fé, talvez o maior exemplo de fé de todos estes citados aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós podemos compreender 4 diferentes estágios na vida de fé desse homem. E esses estágios também se aplicam à nossa vida, à minha vida, à sua vida. Por isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em Hebreus, no capítulo 11, e fique muito atento, para que juntos nós possamos aprender com a vida de fé desse homem chamado Abraão, o pai da fé. Amém? Irmãos, em primeiro lugar, nós vemos na história de Abraão que a vida de fé começa com o chamado do Senhor, com o chamado de Deus. Abraão já tinha 75 anos quando ouviu pela primeira vez em sua vida a voz do Senhor. E a voz de Deus, portanto, era uma coisa nova para Abraão. E assim começa a sua caminhada com o Senhor. Ou seja, a nossa vida de fé tem início quando Deus nos chama para caminhar com Ele. E a iniciativa não parte de nós, obviamente, ela parte do Senhor. É Ele que nos chama. É Ele que chama homens imperfeitos, homens e mulheres pecadores, cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de dúvidas, cheios de dificuldades, cheios de aflições, para caminhar com Ele. E quando Ele aparece, ou melhor, quando Ele fala com Abraão, Ele diz a Abraão que saia da sua casa, da casa do seu pai, onde provavelmente ele esteve toda a sua vida, 75 anos até então, da casa dos seus parentes, daquela terra que era para ele familiar, e vá então para um lugar desconhecido. Assim se dá o chamado de Deus para Abraão. Gênesis no capítulo 12, acompanhem comigo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. E Deus chama Abraão para sair do lugar onde ele estava. Irmãos, Abraão poderia fazer 2 coisas aqui, não é mesmo? Abraão poderia dizer sim, mas ele também poderia dizer
Não. Mas Abraão obedece o chamado de Deus. E é pela fé que nós obedecemos o chamado do Senhor. Esse é o nosso primeiro ponto dentro o primeiro ponto dentro do primeiro ponto, o primeiro subponto. Pela fé obedecemos o chamado de Deus. Veja no versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Um homem com 75 anos não é já muito jovem. Vivia na Babilônia, uma nação idólatra e dominada pelo ocultismo, com muitos costumes pagãos que desagradavam a Deus. Quando ele recebe o chamado para sair de lá e ir para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Imagine-se com 75 anos, a maioria de nós não chegou ainda nessa idade. Se com 75 anos de idade você recebesse um convite, uma proposta assim: deixa tudo que você tem, o lugar onde você está a vida toda, a sua casa, a sua terra, os seus familiares, os seus pais, a cidade onde você passou toda a sua vida, e venha comigo que eu vou levar você para um lugar que você nem sabe onde é. Ainda vou te mostrar onde é. O que é que você faria? Geralmente as pessoas com 75 anos de idade não gostam muito de mudança. Você já percebeu isso? Geralmente as pessoas já estão aposentadas, já querem descansar, aproveitar a sua velhice, geralmente saindo pouco de casa, a maioria das vezes. Mas Abraão recebe esse convite de Deus. E é somente pela fé que nós podemos ouvir e obedecer o chamado do Senhor, que foi o que Abraão fez. Porque muita gente ouve o convite, recebe o convite para andar com o Senhor, mas não obedece, porque não tem a fé necessária para fazê-lo. Abraão sai da sua terra, irmãos, onde ele passou toda a sua vida, onde ele nasceu, e vai, sem saber para onde está indo, sem conhecer o seu destino. Quando Abraão obedece à voz de Deus, ele passa a viver não mais por aquilo que ele vê, ele passa a viver pela fé, não por vista, mas pela fé. E assim ele se tornou o pai de todos os que vivem pela fé. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 4, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. E assim Abraão se torna o pai de todos nós, não apenas dos judeus, dos israelitas, dos árabes, que são também descendência de Abraão, mas o pai de todos aqueles que um dia decidiram viver pela fé, andar pela fé, crer no Deus Todo-Poderoso e segui-lo e obedecer o seu chamado. A vida cristã é uma jornada abraâmica de fé obediente. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, sem ter uma Bíblia para tirar as suas dúvidas. Espera aí, não estou entendendo o que Deus está fazendo, deixa eu verificar aqui. Nós podemos fazer isso, muitas vezes. Quantas vezes você foi para a Bíblia, cheio de dúvidas, e o Senhor falou com você? Isso já aconteceu na sua vida? O Senhor te dar orientação, clarear na sua mente, do seu coração, a situação em que você está vivendo. Mas Abraão não podia fazer isso, irmãos. Ele caminhava sem saber para onde ia, mas ele andava pela fé. O chamado de Deus, muitas vezes, ou quase sempre, nos tira da nossa zona de conforto. Aquele lugar em que você está acomodado, já tranquilo. Estou aqui há muitos anos, estou bem. Mas muitas vezes Deus chama você para sair desse lugar. Nós gostamos de estar no lugar onde nós nos sentimos seguros, o local onde nós já conhecemos, onde nós achamos que estamos no controle da situação. Você acha que está no controle da situação? Às vezes a gente percebe que não está no controle da situação, e talvez
Nós nunca estivemos no controle da situação, essa é a verdade. Mas nós, quando estamos naquele lugar há muitos anos, há muito tempo, acomodados, já achamos que ali estamos seguros. E Deus muitas vezes nos chama para sair desse lugar e para enfrentar o desconhecido pela fé. Muito provável alguém tenha dito para Abraão antes dele sair: Abraão, ou Abrão, onde é que você está indo, meu filho? Você está velho, você vai largar tudo, você vai deixar tudo. A sua casa, você já tem a sua casa própria aqui, Abraão, você tem as suas terras. Abraão, se você ler em Gênesis, ele não era um homem pobre, ele já era um homem que tinha bens, que tinha posses, que tinha servos criados. Então, não era uma coisa simples essa mudança, principalmente porque era uma mudança para não sei onde. Mas Abraão creu na voz do Senhor Deus. Não troque o certo pelo duvidoso, Abraão. Alguém já disse isso para você? Não troque o certo pelo duvidoso. Mas o grande equívoco, irmãos, é que as pessoas acham que o certo é aquilo que está aqui diante delas. Quem disse que o que você tem hoje, você terá daqui 10 anos? Quem disse que a segurança que você acredita ter hoje, existirá daqui a 5 anos? A verdade é que o certo é aquilo que Deus tem para nós. O duvidoso é aquilo que está diante de você, a matéria. Porque a aparência desse mundo passa. Porque tudo o que há no mundo vai passar. E Deus, nós vemos aqui na história de Abraão, que ele chama pessoas de todas as idades, não é mesmo? Abraão foi chamado com 75 anos. Talvez você ache que já está velho para que Deus faça algo na sua vida, para que Deus use a sua vida. Mas Abraão, irmãos, com 75 anos ele estava começando a caminhar com Deus, não importa a sua idade. Por outro lado, você olha para Samuel, uma criança, e Deus já começa a falar com ele, e começa a ensiná-lo, e Samuel se torna, quando adulto, um dos maiores profetas da história de Israel. Davi era talvez um adolescente, quando foi ungido rei de Israel. E Deus já o separa ali. Mas não importa a sua idade, se você é jovem como Samuel, ou se você é idoso como Abraão, quando ouvimos o chamado do Senhor, pela fé, o que devemos fazer é dizer sim, é obedecer. Pela fé, podemos atender o chamado do Senhor, mas pela fé também é que somos fortalecidos. Se você fosse um empresário, e estivesse precisando de alguém para trabalhar, você chamaria alguém com 75 anos para começar a trabalhar na sua empresa, para aprender o ofício ainda, porque Abraão ainda tinha muito que aprender na sua caminhada de fé com o Senhor. Veja, hoje em dia, irmãos, alguém com 75 anos, se sair procurando emprego, a chance de conseguir um trabalho é muito pequena, não é verdade? Ah, não, você já está muito cansado, está na hora já de você descansar, você já está fraco. Nessa idade, Abraão estava só começando. E Deus fez promessas inimagináveis para Abraão. Promessas grandiosas para um homem com 75 anos de idade, provavelmente frustrado, porque não tinha nenhum filho. Porque tinha bens, mas não tinha para quem deixar a sua herança. Deus olha para Abraão e diz: eu farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa! É fácil acreditar numa coisa dessa? Não é fácil. Não é simples de acreditar, mas Abraão acreditou. Abraão creu e deixou tudo. Irmãos, o sonho de Abraão, talvez antes de chegar aos 75 anos, porque provavelmente agora esse sonho já não existia mais, certamente era ter um filho, não é mesmo? Ter alguém para quem deixar a sua herança. Mas Deus tinha muito mais do que isso para Abraão. Às vezes o nosso sonho é muito pequeno, e a gente passa a vida toda correndo atrás desse sonho egoísta, desse sonho que é tão limitado. Mas o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós sonhamos. É muito mais do que pensamos.
É muito mais do que podemos imaginar. Abraão não podia imaginar o que Deus iria fazer na sua vida, através dele, através da sua descendência. Veja, Gênesis no capítulo 15, a palavra diz assim, a partir do primeiro versículo: depois dessas coisas, acho que não temos esse texto, então abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 15 para você ler juntamente comigo. Gênesis no capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de tudo que possuo é Eliezer de Damasco? O herdeiro de Abraão era um criado da sua casa, alguém que nasceu na sua casa, mas que não era filho dele, o filho de uma escrava dele. Era o herdeiro de Abraão. E isso, irmãos, depois de um tempo já em que Abraão estava caminhando com o Senhor, depois que ele já tinha saído de sua casa, e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Um homem que não tinha nenhum filho, recebe de Deus a promessa: olhe para o céu, comece a contar as estrelas. Talvez ele tenha começado a contar. Você já tentou fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não dá para contar. Assim será a tua descendência, Abraão. Que promessa gloriosa. E Abraão creu no Senhor. Irmão, irmã, creia nos planos de Deus para a sua vida. Eles são melhores do que os teus próprios planos. São infinitamente superiores. A fé nos fortalece. Quando nós cremos no que Deus tem para nós, nós somos fortalecidos. Não importa quão cansado você esteja, não importa quão esgotado você esteja, a fé pode nos fortalecer, porque ela faz com que nós nos apropriemos dos planos e propósitos eternos que Deus tem para nós, e isso vai nos fortalecer. Se você olhar apenas para as circunstâncias, para a situação, imagine Abraão olhando para sua esposa, com 80 anos, ele com 90, daqui a pouco ela com 85, ele com 95, eram 10 anos de diferença. Daqui a pouco ela com 86, ele com 96, ele vai falando: não é possível. Mas ele crê na promessa do Senhor. Aleluia. Por isso o escritor aos Hebreus aqui diz: olhe fixamente para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo, não olhe para os problemas. Abraão tinha muitos. Sim. Agora, longe de casa, sem terra, Abraão virou um sem terra. A Bíblia diz que eles viveram, os Hebreus falam, Abraão, assim como Isaac e Jacó, eles viviam em tendas, porque ele não tinha mais um lugar dele para morar. Mas será que é isso? Deus me manda sair do meu lugar, onde eu tinha minha casa, onde eu tinha ali segurança com os meus parentes, onde eu nasci, e me faz viver como um peregrino. Mas Abraão creu, e a fé o fortalecia a cada dia para continuar caminhando, sem ainda saber onde ele iria parar. A Bíblia diz lá em Isaías no capítulo 40, ele, o Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Não importa quão cansado você esteja, continue crendo, continue confiando, não importa o que aconteceu, não olhe para trás, olhe para frente e olhe com os olhos da fé, crendo que o Senhor vai fortalecer você, como Ele fortaleceu Abraão. Pela fé somos fortalecidos, mas também pela fé abençoamos a outros. A bênção de Deus não era só para Abraão,
O propósito da fé não é apenas abençoar você. Desde a primeira vez que Deus fala com Abraão, ele já deixa claro, lá em Gênesis no capítulo 12. Veja, o propósito de Deus: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ou seja, Deus já diz no primeiro encontro com Abraão: Abraão, eu vou abençoar você, para que você abençoe outros. Eu vou abençoar você para que você seja uma bênção. E esse é o propósito de Deus quando Ele nos abençoa. Isso que Deus quer fazer através da sua vida. Abençoar a outros, abençoar o povo de Deus, abençoar o corpo de Cristo, abençoar os necessitados, abençoar o reino, abençoar o seu vizinho, abençoar os seus parentes e até pessoas que você nunca viu na sua vida. Deus quer usar você para ser uma bênção. Será que você ora por alguém além de si mesmo? Ah, não, eu estou com tantos problemas que eu só oro por mim mesmo. É interessante quando você olha para a vida de Jó, e lá no final do livro de Jó, a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, e Jó estava acabado, irmão. Ele estava muito pior do que seus amigos estavam bem. Jó já não tinha mais nada, Jó já tinha perdido tudo. Enquanto ele orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó completamente. Você ora por alguém ou só por você mesmo? Você fala coisas que abençoam as pessoas que estão ao seu lado? Palavras de fé, palavras de coragem, de ânimo? Você se preocupa também com as necessidades dos outros ou só com as suas? Nós deveríamos cantar diariamente um hino que cantamos aqui há poucos dias. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Você se lembra? Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Muitas canções hoje em dia são as canções dos mendigos evangélicos, que eu não suporto a propósito. Não suporto. Músicas que falam, não, é hoje o meu milagre vai chegar, hoje a minha bênção está chegando, agora o anjo está trazendo, agora a minha bênção, o meu milagre, a minha vitória. Irmãos, a sua vitória foi conquistada lá na cruz por Jesus. Você não precisa de correr atrás de vitória. A sua bênção, se você está em Cristo, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Agora, você precisa ser uma bênção. Ser uma bênção na vida de outros. E nós precisamos orar também por isso. Em segundo lugar, a fé traz novas perspectivas. Abraão tem uma mudança radical de vida. Ele sai da sua terra, da terra dos seus parentes, e torna-se um estrangeiro em uma terra, obviamente que ele nunca viu, mas aquela é a terra da promessa. Racionalmente falando, isso é loucura. Ninguém faria isso. Abraão deixa de andar pela razão. Não é mais a razão que guia Abraão. Não a razão humana. Ele agora é guiado, conduzido pela fé no Senhor. Pela fé nos propósitos de Deus. Mesmo que ele não os conheça. Você conhece os propósitos de Deus para a sua vida? Talvez nós conheçamos 1% deles. Talvez. Deus quer fazer muita coisa em nós que nós desconhecemos. Nós sabemos o propósito final, que sejamos semelhantes a Jesus. Mas como isso vai acontecer? Para onde Deus vai nos levar? Que tribulações iremos passar? Isso a gente não tem ideia. Veja Hebreus no capítulo 11, versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Abraão, irmãos, passa agora a ter como objetivo de vida chegar na cidade que foi construída por Deus. A sua perspectiva muda. As pessoas nesse mundo andam assim, olhando para baixo,
Mas as pessoas que têm fé no Deus vivo, elas olham para cima. Elas não estão mais olhando aqui para baixo. Elas não estão mais caminhando nas trevas. Pela fé contemplamos o que é eterno. Não mais o que é passageiro, não mais o que é efêmero. As pessoas nesse mundo, cada dia mais, são imediatistas e materialistas. Elas querem tudo aqui e agora. Tudo tem que acontecer agora, senão eu me frustro, senão eu fico com depressão, senão eu fico triste, senão eu me suicido. Você conhece pessoas que vivem assim? Parece que a qualquer momento elas vão se suicidar. Nós vemos isso cada vez mais. O diabo quer que nós pensemos apenas no que é aqui da terra, no que é passageiro, no que é efêmero, e que nós ignoremos aquilo que é eterno. Mas para ver o que é eterno, irmãos, só com os olhos da fé. Os caminhos de Deus são eternos, disse o profeta Abacuque. Os caminhos de Deus são eternos. Em que caminho é que você está caminhando? Você está vivendo pela fé? Você anda pela fé? Você acorda todos os dias pela fé? Nós cantamos, aliás, nessa última sexta-feira aqui na reunião de oração, o cântico que diz: também toda obra que Deus faz em toda a terra é uma obra eterna. Na vida dos discípulos, em cada um de nós, o que Deus está fazendo é eterno. Por quê? Porque o meu Deus é eterno. E Ele tem um plano eterno na sua vida. Não um planinho assim, de fazer você ficar contente aqui por alguns anos e depois morrer. Não. Um plano eterno. Um plano glorioso. As pessoas que vivem olhando para esse mundo, irmãos, estão se matando. Porque a vida sem olhar para a eternidade não faz sentido. A vida apenas aqui nessa terra. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Que sentido tem isso, se você não estiver olhando para a eternidade? Que propósito há na vida humana, se nós somos apenas descendentes de um macaco? Que propósito? Nenhum. Tudo apenas um acidente. Não há propósito nenhum. Mas o nosso desafio como cristãos, como discípulos de Jesus, é sermos movidos por aquilo que é eterno, por aquilo que permanece. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Esse texto está aí, o anterior também estava. Então eu preciso que vá colocando. Isso, obrigado. Mas no que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós precisamos olhar para o que é eterno. Mas como que nós vamos olhar para o que é eterno, irmãos? Dá para olhar para o que é eterno? Se o que é eterno não está aqui ainda. É pela fé. Pela fé nós contemplamos aquilo que é eterno. Assim como Abraão era peregrino aqui nessa terra, e ele reconhecia isso, nós também estamos esperando a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é o próprio Deus. A nossa cidade tem problemas, não tem? Cheia de problemas. Violência, doenças, pessoas que não têm onde morar, pessoas dormindo na praça, pessoas dormindo na rua. Há problemas por todos os lados. Crimes, assassinatos, assaltos. Você está satisfeito com a sua cidade? Você está satisfeito? Quem aqui está satisfeito? Levanta a mão para eu conhecer você. Eu espero que você não esteja satisfeito. Porque os que vivem pela fé, o escritor aos Hebreus diz aqui no final do capítulo 11, são pessoas das quais o mundo não é digno. Ou seja, nós temos uma pátria infinitamente melhor, infinitamente superior a tudo que existe nesse mundo. Uma cidade que foi construída pelo próprio Deus. Se os arquitetos desse mundo são capazes de fazer coisas bonitas e coisas boas, dá para você imaginar aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Com certeza é muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Pela fé nós temos também uma nova perspectiva sobre nós mesmos. Irmãos, antes de ser chamado por Deus, Abraão era um homem como qualquer outra pessoa, como qualquer um em sua terra.
Mas Abraão, está escrito em Tiago capítulo 2, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Um homem qualquer, depois de crer em Deus, depois de obedecer o chamado do Senhor, ele passa a ser chamado de amigo de Deus, depois que decide crer e obedecer. Se você também um dia creu, e continua crendo, e continua vivendo pela fé, você não é mais uma pessoa comum. A fé muda até a maneira como nós nos vemos, a nós mesmos. Você também é amigo de Deus. Mais do que amigo de Deus, você é filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você que está caminhando pela fé, precisa compreender a realidade do que é ser filho, amigo de Deus. E se você é filho de Deus, viva como filho de Deus, ande nesse mundo como filho de Deus. No Novo Testamento essa perspectiva é mais sublime ainda. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. Quem? Aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus. Embaixadores, representantes do Rei dos Reis aqui nesse mundo. Você é embaixador de Cristo, amém? A Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 5 que nós somos reis e sacerdotes e que iremos reinar sobre a terra. Nós fomos constituídos por Deus, pelo Senhor Jesus, reis e sacerdotes do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus. Quem você era antes de ter a fé em Cristo Jesus? Quem você era? Você era escravo de Satanás, inimigo de Deus. A Bíblia diz que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo as paixões, segundo os desejos da carne, segundo o príncipe da potestade do ar. Você fazia tudo o que o diabo queria que você fizesse, como as pessoas estão fazendo. Às vezes a gente fica surpreso de ver o que está acontecendo nesse mundo, mas é só nos lembrarmos de que eles estão fazendo exatamente o que o diabo quer que eles façam, de que eles são marionetes nas mãos de Satanás. Mas agora, depois de crer em Jesus Cristo, depois de dizer sim ao Senhor Jesus, nós somos chamados amigos de Deus, filhos de Deus, embaixadores do reino de Deus, reis, sacerdotes, cidadãos do reino dos céus. Aleluia. A fé muda a forma como nós nos vemos. Você precisa ver a si próprio dessa maneira. Isso não quer dizer que você tem alguma glória, por isso eu sou melhor que os outros. Não, nós só cremos naquilo que o Senhor fez por nós. A glória é dele, foi ele quem fez tudo, foi ele quem nos chamou, foi ele que morreu por nós, foi ele que derramou o seu sangue. Nós só dissemos, sim, eu recebo justamente porque eu sou miserável e preciso dessa graça, e preciso da sua misericórdia, e preciso do seu perdão. Mas agora nós estamos em outra situação. Somos filhos de Deus, pela fé. E pela fé nós temos também uma nova perspectiva, irmãos, sobre o percurso. Veja como a fé muda a nossa perspectiva. O nosso futuro foi completamente mudado. Mas o nosso presente também foi completamente mudado. Não é só o futuro, o caminho pelo qual estamos caminhando é um caminho de fé. Abraão não sabia para onde ele ia, para onde ele estava indo com toda a sua casa, com todos os seus servos, com a sua esposa. Ele nem sabia o que iria acontecer no caminho. Não sabia. Não sabia das provações. Leia a história de Abraão, passou por momentos difíceis, momentos em que ele temia ser morto no Egito. O próprio faraó se tornou uma ameaça, o homem mais poderoso do Egito. Mas Abraão sabia de uma coisa: Deus estava conduzindo a sua vida, porque ele decidiu andar pela fé. Quando chamou Abraão, irmãos, Deus já tinha um
plano traçado. E quando Deus chamou você, Ele também já tinha um plano traçado em todos os detalhes para a sua vida. Todos os detalhes. Cada situação. Deus tinha um plano não apenas para Abraão, mas até para a sua descendência, que ele nem conhecia. Deus já tinha um plano para toda a descendência de Abraão. Sabia que Deus tem um plano até para aqueles que virão depois de você? Se você decidiu seguir o Senhor. Veja o que diz Gênesis no capítulo 15, ao pôr do sol, temos esse texto aí. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Veja, irmãos, Deus já estava revelando a Abraão o que iria fazer com a sua descendência. Durante 400 anos no Egito, eles vão ser escravos. A venda de José como escravo para o Egito, você acha que foi um acidente? Aqueles irmãos maus de José que venderam o seu próprio irmão para ser escravo no Egito. Veja, até o que acontece de ruim na sua vida, que você pensa que é ruim, Deus usa isso para cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Foi assim com José, descendente de Abraão. A ida depois de Jacó com toda a sua família para o Egito, porque não tinha mais o que comer na terra de Canaã. Foi Deus que os estava levando. A escravidão durante 400 anos, tudo isso Deus já fala aqui para Abraão. Deus até fala de um detalhe, veja. E sairão, depois de tudo, depois de serem escravos, depois de sair de lá, sairão com muitos bens. Até esse detalhe. Você se lembra na história de Moisés, quando ele está saindo do Egito com aquele povo, e os egípcios começam a dar presentes para aquele povo. Olha, levem tudo que vocês quiserem, mas vão embora daqui. Deus já fala até isso para Abraão. E sairão de lá com muitos bens. Todos os detalhes já estavam previstos. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa por Faraó, mas Faraó endureceu esse coração de novo. Eu não imaginava que esse faraó era tão ruim. Não, pelo contrário. Ele já sabia exatamente como seria. Tudo estava nos planos de Deus. E tudo o que aconteceu na sua vida até hoje, se você se entregou ao Senhor, se você creu no Senhor, nada acontece sem a permissão dEle. Tudo o que acontece com quem vive pela fé está sob o controle do Senhor. Não sob o seu controle, não sobre o meu, mas no controle do Senhor, que é soberano. Ele chamou você, creia, Ele tem um propósito especial na sua vida, um propósito único. É claro que às vezes nós corremos o risco de atrapalhar um pouquinho os propósitos de Deus, em vez de colaborar com Ele. Inclusive Abraão acabou fazendo isso lá no Egito. Então nós precisamos compreender que devemos crer nos propósitos de Deus e permitir que Ele faça na nossa vida a vontade dEle. Obviamente nós podemos resistir algumas vezes à vontade do Senhor, mas se você anda pela fé, Ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Amém? Parece que o pessoal está com sono hoje. Vamos arrumar um colchãozinho desse, igual esse que tem, o Cauã está dormindo ainda aí? Vamos arrumar um colchãozinho desse aqui para alguns irmãos aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Opa, melhorou. Então, a fé também nos leva a crer no sobrenatural. É o nosso terceiro ponto, irmãos. O mundo de hoje não crê no sobrenatural. Estamos com a ciência tão avançada. Para quê? Não, eu não preciso do sobrenatural. Se eu ficar doente, eu não preciso ser curado. Eu tomo um remédio. Se eu ficar doente, eu vou no médico. Não preciso de uma cura, não preciso de um milagre. Não é assim? Eu tenho plano de saúde. Não, você não tem, mas tem o SUS, que é maravilhoso também, uma benção, e a gente vai lá e vai ser muito bem atendido. Enfim, a gente tem os recursos tecnológicos de hoje, fazem às vezes a gente acreditar que não é mais necessário crer no sobrenatural. E assim vivem muitas pessoas hoje. Mas veja, como nós falamos, Abraão, quando foi chamado por Deus, tinha 75 anos. Quando chega a Canaã, o Senhor lhe promete que daria aquela terra à sua descendência. Mas que descendência se eu não tenho nenhum filho? Que descendência vai ser essa? A descendência do filho da minha escrava, é isso?
Será? 25 anos depois, irmãos, Abraão, chegando aos 100 anos, ainda não tinha um filho. E a sua mulher com 90 anos. Sara não tinha mais, se ela não teve filho quando era jovem, e agora com 90 anos? Será que é possível? Mas quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus, em uma teofania, quando Deus toma a forma humana e aparece diante de Abraão, com 100 anos, 25 anos caminhando pela fé, e Deus ainda não cumpriu. Quantos anos você está vivendo pela fé? Ah, não, eu já estou cansado, já estou há 10 anos servindo a Jesus e as promessas dele ainda não se cumpriram na minha vida. Irmãos, Abraão já tinha 100 anos e não tinha um filho. Como é que eu vou ter uma descendência grande? Você não tem nem um filho, nem um único filho. Mas Abraão creu que Deus poderia fazer o impossível. A ciência hoje, nós avançamos, como eu falei agora há pouco, a ciência avançou muito, a medicina avançou muito, o conhecimento humano hoje é vasto. Hoje, será que dá para fazer um homem de 100 anos ter filho com a mãe de 90? Dá? Naturalmente? Aquela mulher engravidar com 90 anos, passar por 9 meses de gestação? Não dá, né? E há 4.000 anos atrás? Provavelmente ele consultou um médico para resolver o seu problema, deve ter sido isso. Veja, Romanos no capítulo 4, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Contra toda esperança, não tinha mais probabilidade, era impossível. Se não aconteceu até hoje, não vai acontecer mais. Chega, vamos nos conformar com isso mesmo. Mas Abraão, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Quem disse isso? Foi Deus? Se foi Deus quem disse, meu irmão, não dá para duvidar. Você pode ter 200 anos, você pode estar à beira da morte, se Deus disse, Ele cumpre. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, não tinha mais vida ali, não tinha como gerar uma vida, nem ele nem Sara. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão creu, irmãos, na promessa de Deus, contra todas as possibilidades, contra toda a esperança, contra todas as probabilidades, que eram justamente zero. Ele creu na promessa. Sabe o que aconteceu? Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou com 90 anos e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. O tempo não foi definido por Abraão, nem por Sara. Ah, mas o filho é meu, eu que tenho que decidir quando que eu vou ter esse filho. Não. O tempo, está escrito aí, foi fixado por Deus em sua promessa. Deus é que decide o tempo de cumprir a promessa dele na minha e na sua vida. Assim como foi com Abraão. Você está andando pela fé? Você crê que Deus sabe o que Ele está fazendo? Sim ou não? Ou não? Ah não, acho que Ele não sabe. Melhor eu ensiná-lo. Vamos ensinar o Senhor Deus Todo-Poderoso como é que se faz. Não. Quando você vive pela fé, você precisa confiar que Ele sabe o que está fazendo. Descansa. Confia. Pare de se preocupar. Faça apenas aquilo que você pode fazer. O que Deus tem que fazer, Ele fará. Irmãos, um homem de 100 anos, sem descendência. Uma mulher de 90. Frustrados porque nunca tiveram um filho. De repente eles voltam a sorrir. Voltam a sorrir porque ousaram
crer nas promessas de Deus. Você sabe o que significa Isaac? Riso. Eles voltaram a rir. Você pode imaginar uma velhinha de 90 anos amamentando um filho? Toda sorridente. E Sara disse, Gênesis 21, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Você pode imaginar o tamanho dessa festa? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus gosta de festa. Deus gosta de festa. Ele diz para nós, alegrai-vos sempre. Sempre no Senhor. Deus preparou tudo para que Abraão fizesse uma grande festa. Irmãos, Ana era estéril. O que Deus fez com ela? Deu para ela um filho chamado Samuel, um dos grandes profetas de Israel. Isabel era estéril, a prima de Maria. Mas dela nasceu João Batista, o maior nascido de mulher, segundo Jesus. Jesus disse que ninguém é maior do que João Batista, de todos os nascidos de mulher. Sabe de quem ele nasceu? De uma mulher estéril. Maria não era estéril, Maria era virgem. Se uma mulher estéril, já não é fácil ter filhos, humanamente falando impossível, e de uma virgem então? Mas de uma virgem nasce o Salvador da humanidade. E quando o anjo Gabriel conta aquelas coisas para Maria, ele diz para ela, porque para Deus, Maria, nada é impossível. Nada é impossível. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Tudo o que Deus tem para fazer na sua vida, basta que você creia e Ele irá fazer. E por último, irmãos, a fé passa por provações. Isso é descrito claramente na história de Abraão. Se é tão bom saber que a fé nos leva a ver o impossível, que Deus pode fazer o impossível, que Deus faz o impossível nas nossas vidas, também precisamos estar prontos, preparados para as provações. A fé verdadeira poderá em qualquer momento ser provada, passar não apenas por provações, mas por tribulações e por tentações difíceis. Até Jesus, o Filho de Deus, foi tentado duramente pelo próprio Satanás. Ele não mandou um demônio qualquer para tentar Jesus. Lúcifer veio pessoalmente para tentar Jesus. Você acha que você está isento de ser tentado, de ser provado? Irmãos, e a prova mais difícil da vida de Abraão não foi quando ele teve que deixar tudo. Não foi quando ele teve que deixar os seus bens, a sua casa, os seus parentes. Às vezes é até bom ficar um pouco tempo, às vezes longe dos parentes. Está dando muita briga aqui, vamos sair um pouco. Mas isso não foi o momento mais difícil da vida de Abraão. A prova crucial, a mais difícil da vida de Abraão, foi quando ele já tinha caminhado anos e anos na presença de Deus. Talvez ele achasse, olha, agora eu já tenho um filho, Deus já cumpriu a promessa dele, agora eu só vou descansar na minha velhice. Mas depois de algumas décadas caminhando com o Senhor, ele enfrenta a prova mais difícil de sua vida. Irmãos, quando Deus pede a Abraão, Abraão, você está feliz? Está contente? Você tem um filho que você ama? O filho que eu prometi que iria dar a você e dei. Agora faz o seguinte, Abraão, devolve esse filho para mim. Fui eu que dei ele para você. E agora eu estou pedindo de volta. Meu Deus. Você pode imaginar o que se passava na mente de Abraão? Ele esperou décadas. Depois de começar a caminhar com Deus, pelo menos 25 anos, para que nascesse aquela criança. Fez uma festa quando aquela criança desmamou. Irmãos, as provações mais difíceis acontecem quando nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. E o problema é que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Porque o nosso Deus é o Deus do mistério. A sua mente é inescrutável.
Quem conheceu a mente do Senhor? Quem disse que nós temos capacidade para compreender o que Deus está fazendo? Você acha que Jó compreendia o que estava acontecendo com ele? Quando você lê a história de Jó, você já sabe o final, que maravilha. Começa perdendo tudo e no final termina tendo tudo em dobro. Mas e quando ele perdeu tudo? Você acha que ele sabia que ele no fim ia ter tudo em dobro? Mesmo assim, Jó dizia, lá quando ele estava coberto de chagas, de tumores, sem nada, sem nenhum filho, porque ele perdeu todos os 10 filhos. Ele proclamou, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é fé. Mas Jó não estava vendo nenhuma bênção, nenhum milagre, nada de sobrenatural. Ele só via doença, enfermidade, a sua esposa mandando ele se matar, amaldiçoar a Deus e morrer. Os seus amigos dizendo que a culpa era dele. Mas ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé. Irmãos, o que Deus pediu para Abraão foi tão terrível. Eu acredito que ninguém em toda a história passou por uma tribulação tão grande. E Abraão não fala isso para ninguém, você percebe? Ele sai de casa, ele não fala para a esposa, esposa, eu vou lá sacrificar o nosso filho, ore por mim. Olha, vai orando aí porque Deus mandou eu sacrificar o Isaac. Ele não fala isso para ninguém. Aquilo era tão pesado, tão difícil que ele não consegue compartilhar com ninguém. Abraão toma alguns servos para irem juntamente com eles, para levar a lenha, leva lenha. Irmãos, ele caminha, são dias de caminhada. Leia o relato até Moriá, o lugar onde ele vai sacrificar Isaac. São dias pensando, meu Deus, como é que Deus me pede uma coisa dessa? Eu não estou compreendendo, mas eu continuo obedecendo. Que fé é essa? Fé que me faz obedecer, mesmo se eu tiver que abrir mão da minha própria vida, de qualquer coisa, da coisa mais preciosa que eu tenho. No momento de maior agonia da sua vida, Abraão sai vitorioso mais uma vez, porque creu contra a esperança. Eu vou sacrificar o meu filho, então a promessa vai acabar aqui. Ele morre, acaba a minha descendência. Mas ele crê. Veja, eu quero ler com você no capítulo 22 de Gênesis, esse momento crucial da história de Abraão. Gênesis 22. Sucedeu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Você sabe o que é o holocausto? É uma oferta que é consumida pelo fogo. Tem que ser queimada inteiramente. Você mata o animal e em seguida o fogo precisa consumir tudo que tem ali. Sabe o que ele fez? Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, 3 dias caminhando, até chegar lá. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Aqui você percebe por que é que o escritor aos Hebreus, nós lemos no início, diz que Abraão cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Ele estava indo com a lenha para oferecer o seu filho em holocausto, mas ele cria, se Deus me deu esse filho, e ele está me mandando agora devolver, ele vai depois ressuscitar esse menino. Isaque provavelmente era uma criança, irmãos. Versículo 6, tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Agora veja a pergunta, versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho.
Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você imagina você ouvir isso do seu filho. E o pai pensa: você. O pai não fala em voz alta, mas ele pensa: é você o holocausto, meu filho. Deus me pediu você. Respondeu Abraão no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Você tem um filho? Quem aqui tem um filho? Pense, se Deus pedisse para você fazer a mesma coisa que Ele pediu para Abraão. Será que a nossa fé iria até onde foi a fé de Abraão? Versículo 9, havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera. Veja, ele foi exatamente fazer o que Deus mandou fazer. Exatamente no lugar que Deus lhe disse. Edificou Abraão ali o altar. Ele teve que construir um altar. E pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar. Abraão pegou, o cutelo era como um punhal, uma faca afiada, para matar o seu próprio filho. Quando Abraão estava ali para matar o seu filho, versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. E Abraão olha para o lado, e já tinha ali um cordeirinho preso, pelos seus chifres preso, ali nos arbustos. Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica. Irmãos, Abraão obedeceu, e é isso que a fé nos leva a fazer. Nos momentos mais difíceis, continue obedecendo, continue crendo que Deus está no controle. Deus já tinha enviado um cordeirinho ali para ser sacrificado no lugar de Isaque. É claro que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, Ele ressuscitou Jesus, o seu filho. Mas Ele não permite que Abraão mate o seu próprio filho. Abraão saiu vitorioso, porque mais uma vez, ele creu contra a esperança. Vamos crer, não importa o que o mundo esteja dizendo. O mundo está dizendo que Deus está morto, mas Ele está vivo, Ele está em nós. Nós provamos e vemos que o Senhor é bom. O sacrifício de Isaque ali no Monte Moriá, irmãos, torna-se um símbolo que aponta para a morte e ressurreição do próprio Senhor Jesus, que o Deus enviou do céu, seu Filho unigênito, para morrer por mim e por você. Abraão, naquele momento, na sua maior prova de fé, ele estava apontando para Cristo. Isaque, ele é o símbolo do próprio Cordeiro que foi sacrificado por nós. E através da obediência de Abraão, Deus estava prenunciando a nossa salvação. Nós só estamos aqui hoje, irmãos, porque Abraão creu. Ele é o pai de todos nós os que cremos. Que exemplo de fé temos em Abraão. Meu Deus, ninguém foi provado como ele, mas ninguém creu até o fim como Abraão. Por isso ele é o pai da fé. Todos os que são de Cristo são também descendentes de Abraão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas no capítulo 3, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros da promessa de Abraão, e descendência dele. Então, irmãos, nós precisamos ter também a fé de Abraão. Que fé que você tem? Tem gente aí com uma fé tão fraca, que Deus não precisa fazer quase nada, sabe? Qualquer coisinha mínima, eu não sei se Deus continua gostando. Será que Deus continua me amando? Será que vale a pena continuar seguindo Jesus? Por qualquer coisa, fiquei desempregado. Eu acho que não vale a pena. Então, olha, eu já perdi o meu emprego. Estou passando por uma crise financeira muito grande, então não vou mais seguir Jesus. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Mas ele dizia, ainda que ele me mate, é nele que eu vou esperar. É isso que a fé nos leva a fazer. Esperar no Senhor. A confiança, a perseverança, a esperança, a obediência de Abraão. Irmãos, nós precisamos aprender com esses homens a seguir o Senhor, não importa o que aconteça. É interessante, estamos agora terminando, que o papel de Abraão não está restrito ao que aconteceu lá em Gênesis. Você sabia disso? No futuro, também, Abraão tem um papel.
no reino de Deus. Veja o que Jesus fala, Jesus falando sobre Abraão. Mateus no capítulo 8, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia. No dia do maior banquete que você jamais viu, da maior festa que já aconteceu na história do universo, nessa mesa vai estar Abraão, Isaque e Jacó. E se você mantiver até o fim a sua fé, se você permanecer crendo, aconteça o que acontecer, crendo, firme, com a sua fé firme no Senhor Jesus, ainda que você perca tudo o que você tem, ainda que você perca a sua casa, a sua família, ainda que você perca a sua vida por causa da fé, você vai se sentar naquela mesa. Talvez você olhe ali à sua frente, do outro lado, você vai ver o pai da fé, Abraão. Melhor do que isso, vai estar sentado naquela mesa conosco o Senhor Jesus. Você pode, assim como Abraão, crer e viver pela fé, crendo em cada uma das promessas do Senhor, porque Ele é Deus e tudo o que Ele disse se cumpre. Muita coisa já se cumpriu, outras estão se cumprindo. E outras ainda vão se cumprir, porque todas as promessas, o apóstolo Paulo diz, todas as promessas têm em Cristo o sim, o amém. Tudo se cumpre no nosso Senhor Jesus, amém? Deus tem um propósito eterno na sua vida, fique de pé. Um propósito eterno, um plano eterno, um plano glorioso, melhor do que o seu, infinitamente melhor. Irmãos, o nosso desafio é caminhar pela fé, é andar pela fé. Feche os seus olhos. Você crê? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Se você crê, faça como Abraão, porque Deus disse para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o nosso desafio. A fé nos faz viver na presença do Senhor, andar na presença dEle, para obedecer, para cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós, em nós e através de nós. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor começou em nós uma boa obra. É pela graça que nós fomos salvos, por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé. E nós queremos manter essa fé até o fim, Pai. Vivendo pela fé, andando pela fé, caminhando pela fé todos os dias, não por vista, não pelo que vemos, não pelas circunstâncias, mas pela fé no Filho de Deus, porque nele nós somos mais do que vencedores, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós te louvamos, Pai. Nós cremos que aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, também nos dará juntamente com ele todas as coisas, todas as promessas se cumprirão, tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor preparou para nós. Tira de nós, Senhor, toda incredulidade, todo espírito de dúvida, tudo aquilo que nos faz olhar para outro lugar que não seja para o Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, Pai, ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos, Senhor, a ter a fé de Abraão, a crer até o fim, em tudo o que o Senhor fez, faz e vai fazer. Que nós vivamos para a glória do Teu nome, unicamente pela fé. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus.